Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 6 da revista Atualidade Cristã, que neste segundo trimestre de 2025 traz como tema as bem-aventuranças, o perfil espiritual dos filhos do reino. O comentarista da revista é o pastor Misael Vieira, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 6, Sede e Fome da Justiça de Deus. Nesta lição, veremos que Jesus aponta o caminho da alegria e da felicidade para as almas cansadas e sobrecarregadas de pecado. Esse caminho é Ele mesmo. Veremos que Deus é a fonte primária da justiça perfeita e que nenhuma justiça que produz salvação poderá ser alcançada fora de Jesus Cristo, fora dele. Para nosso conforto, a fome e sede de justiça demonstrada pela nossa alma não são ignoradas pelo Senhor. E assim, nossa alma será saciada por Ele, pela salvação salvadora de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Felizes os que têm fome e sede de justiça. O contexto das palavras de Jesus. Nessa bem-aventurança, Jesus usa duas palavras bem recorrentes em Israel, a fim de fixar seu ensino nas mentes de quem o ouvia: fome e sede. A falta de chuva e de terras agricultáveis, na maior parte do país, criava enorme expectativa em torno de água e alimento entre as pessoas. Como não havia chuva durante o verão, tudo ao redor ficava seco e cinzento, clamando por água, de forma que no final do verão todos estavam muito ansiosos por água. A justiça humana não mata a sede e a fome de Deus. Enquanto não adotarmos a conduta de Jesus, não nos libertaremos das amarras e dos vícios deste mundo, pelo qual condicionamos nosso modo de pensar, de agir e de viver. Portanto, somente pela fome e sede de Deus romperemos as algemas e alcançaremos a sua justiça sanadora. É fácil entender isso. A estrutura mental do homem natural é formada a partir dos seus 5 sentidos. Quais são eles? Audição, olfato, paladar, tato e visão. É enclausurado nos limites imaginários desse pentágono que o homem forma toda a sua cosmovisão de universo, focando nele também sua limitada existência. A justiça de Deus é reta e justa. Os juízos de Deus são perfeitos e retos. Por isso devemos fazer deles nosso anseio de alma. Os juízos do Senhor são retos e perfeitos por quê? Primeiro, Ele não se engana com as aparências e segundo, Ele sacia nossa alma com o pão vivo que desceu do céu e a água da qual o próprio Jesus disse: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A justiça de Deus não é adereço ou coisa secundária. A justiça de Deus é necessária e indispensável ao destino de cada um de nós. O Senhor é a fonte primária da justiça perfeita. Uma condenação dolorosa, mas justa. Deus não é injusto pela condenação do pecador impenitente, visto que é este que se condena ao rejeitar a justiça de Deus. A justiça punitiva de Deus é como um fogo consumidor. Sua condenação contra os pecadores é mais do que justa. Ou seja, quem rejeita a justiça de Deus, rejeita concomitantemente sua palavra e também a Jesus como o único e suficiente Salvador por sua própria conta e risco. É esse conjunto de rejeições por parte do pecador que traz juízo sobre si mesmo. Em suma, não é Deus quem rejeita o homem, o pecador, mas é o próprio homem, ao se presumir independentemente e autossuficiente, quem rejeita o Senhor e a sua justiça. Vestindo a couraça da justiça. A expressão hebraica tzedek, fazer justiça, em sua forma mais perfeita e abrangente, significa declarar alguém reto. E isso só Deus pode fazer.
em favor de cada um de nós, em favor do pecador. A depender da própria justiça, o homem jamais chegará a um nível de independência que independa do favor de Deus e da sua misericórdia. Felizmente para o homem, na natureza de Deus não prevalece a ira condenatória, mas o amor, a misericórdia e a justificação. Paulo aos Efésios recomenda que vistamos a couraça da justiça para que possamos enfrentar os dias maus. Falsos argumentos sobre o amor de Deus. Quem de nós nunca ouviu que Deus, no final dos tempos, e por causa do seu grande amor infinito, deixará o dito pelo não dito e ninguém será condenado? Essa falsa premissa se fundamenta no texto, porque Deus é amor. E é utilizada pelos homens aos quais faltam fome e sede de justiça, fome e sede de Deus. Obviamente, essa argumentação falaciosa tem dois vieses. Primeiro, os que confiam na bondade e justiça próprias, esquece-se que, por causa da sua natureza pecaminosa, o homem não tem nenhuma possibilidade de ser justo e bom diante de Deus. Segundo, os que confiam que Deus, por ser amor, não irá condenar ninguém. Esse enorme contingente de pessoas esquece que o amor de Deus é acompanhado da sua justiça. Os aspectos do amor e da justiça estão presentes no livro de Marcos. Primeiro, o aspecto do amor. Quem crê e for batizado será salvo. E segundo, o aspecto da justiça. Mas quem não crê será condenado. Porque serão saciados. A justiça dos homens não sacia a alma. A justiça humana é insuficiente para satisfazer nossas necessidades espirituais. Ouvimos muitos clamores de pessoas contra julgamentos injustos e parciais, pois os juízos humanos sofrem influências das aparências. O binômio direito-deveres define bem os elementos essenciais da justiça. As pessoas em geral buscam com afinco direitos sem que os tenham ou então sem antes cumprirem seus deveres. Quem acorda cedo para cobrar seus direitos deve madrugar para cumprir seus deveres, pois é cumprindo os deveres que gera, consequentemente, os direitos. Nossa relação com Deus gera fome e sede de justiça. Segundo Immanuel Kant, o cristianismo é a única religião em que o fiel, quanto mais se aproxima de Deus, mais se sente pecador. Críticas à parte, o certo é que essa premissa procede, é verdadeira. Foi assim com Abraão, com o profeta Isaías e também com o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, no encontro com Cristo. O encontro de cada crente com Jesus não é diferente, pois somente com a presença de Jesus Cristo é que despertará em nossa alma a fome e a sede da justiça de Deus. A justiça de Deus se realiza em nós mediante a fé. No Sermão do Monte, Jesus não estava falando à multidão diretamente, mas para o seu grupo de discípulos. A fé para a realização da obra a ser feita precisava nascer primeiro neles. Fome e sede de justiça são fenômenos espirituais que só acontecem na vida de quem se vê coberto de pecado e busca socorro em Deus. Logo, a fé no Senhor Jesus nos é imputada como justiça, visto que, mesmo não o vendo, nós cremos na sua existência, na sua divindade e nas suas promessas. Temos que considerar dois fatores importantes na nossa relação com Deus, nessa bem-aventurança prescrita por Jesus Cristo. Primeiro, é a ação que cabe ao homem, a qual é buscar relacionar-se com Deus para ter sua alma despertada para a fome e a sede da sua justiça. E segundo, é a resposta vinda de Deus, em resposta aos que o buscam de todo o coração. Ou seja, toda fome e sede de justiça de Deus serão saciadas por Jesus Cristo, o justo. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 6. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal.
Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.